Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre a polaridade das moléculas. A gente aprendeu a entender como funcionam as ligações químicas, né? A diferença entre elas e como elas funcionam, que é ali dependente da regra do octeto. Vimos depois como funciona a geometria molecular. A geometria das moléculas se diferenciam pela repulsão dos pares eletrônicos ali, que sobra ou não no átomo central. Isso que vai diferenciar. Tá? Vão sempre pegando o gancho continuativamente para vocês entenderem tudo. Hoje nós vamos entender a polaridade das moléculas. A boa notícia é que só vamos ter dois tipos, que é uma molécula polar ou apolar. Como vai ser essa diferença? Moléculas polares têm dipolo elétrico, ou seja, a resultante do dipolo elétrico é diferente de zero, tá? Moléculas apolares não têm dipolo elétrico, ou seja, é igual a zero. Então, quem gosta um pouquinho de física vai entender com mais facilidade, tá? Por quê? Veja só como funciona. O que é o dipolo elétrico, na verdade? O dipolo elétrico é quando há uma diferença de carga. Pensa na pilha. A pilha, vocês já ouviram falar que a pilha tem o polo positivo e o polo negativo? Então, o dipolo elétrico é quando você tem uma diferença de carga. Se você tiver diferença de carga, tem dipolo elétrico. Se não tiver diferença de carga, não tem dipolo elétrico. Então, vai ser assim que vai funcionar. Coloquei alguns exemplos aqui pra gente poder ter essa noção. Ó, coloquei a água aqui. Lembrando que a água é angular, por quê? Porque tem sobra de elétrons no átomo central. Com essa sobra, a repulsão fazendo a angulação da ligação. Então ela é angular, beleza. Então nessa molécula angular, se vocês repararem, eu tenho um polo negativo aqui, porque eu tenho uma concentração de elétrons no oxigênio, que é um átomo eletronegativo, e o hidrogênio, que ele é parcialmente positivo. Vocês têm que pensar o quê? Cada átomo tem uma eletronegatividade, como a gente já discutiu lá na parte de propriedades periódicas. Então, o átomo mais eletronegativo vai estar puxando um pouquinho o elétron mais no sentido dele, né? Se ele é mais eletronegativo, naturalmente o elétron vai estar mais deslocado para ele. Então, aqui, como eu tenho uma diferença de eletronegatividade, a ligação vai estar parcialmente deslocada para cá, para o oxigênio que é mais eletronegativo. Então, aqui tem um dipolo acontecendo, nesse sentido. E aqui também, um dipolo igualzinho, né? É a mesma ligação, então tem um dipolo para cá e para cá. Na física, vocês aprenderam sobre soma vetorial. Então, se vocês somarem esse vetor com esse vetor, vocês não precisam saber quem vai dar um vetor resultante aqui, né? Você tem que saber que vai ser diferente de zero. Só saber que é diferente de zero já mostra que a água é polar. Ó, sempre que for diferente de zero, a molécula é polar. Então a água é polar. Olha no caso do CO2. O CO2, a ligação dele é assim. Não tem sobra no carbono e por isso ele é linear. Ele tá bem linearzinho aqui, né? Como não tem sobra, não tem repulsão dos elétrons, ele tá aqui linear. Eles são linear, ó, se vocês repararem, entre o carbono e o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Então tem um dipolo para cá, né? Vai estar parcialmente negativo para cá, parcialmente positivo para cá. Então vai ter esse vetor para cá. Aqui é a mesma coisa, ó. Vai estar parcialmente positivo esse carbono e parcialmente negativo esse oxigênio, que é mais eletronegativo. Então vai ter um vetor para cá. Na soma vetorial, esse com esse vetor, eles se anulam. Então, isso aqui, ó, é igual a zero, já que eles se anulam. Não tem dipolo elétrico. Se não tem dipolo elétrico, a molécula de CO2 é apolar. Vamos ver o Cl2. Cl2 é uma molécula linear. Lembre, toda molécula diatômica ela é linear, não tem como ser outra coisa. Ela sempre vai estar assim, ligada assim. Então, ó, Cl2. Cl não é a mesma coisa que Cl? Então,
não vai ter, nenhum Cl vai estar puxando mais elétrons ali. Se tiver um cabo de guerra de duas pessoas com a mesma força, identicamente a mesma força, não vai estar mais para lá nem mais para cá, vai estar assim, paradinho. Então não tem dipolo elétrico aqui. Não tem dipolo elétrico, então vai ser, ó, igual a zero. Então essa molécula aqui é apolar também, igual o CO2. Vamos ver o HCl. É linear também, por ser uma molécula diatômica. Então, ó, H é a mesma coisa que Cl? Não, no cabo de guerra, um vai estar puxando mais. O mais eletronegativo, que é o Cl, ele é parcialmente negativo, né? Enquanto o H é parcialmente positivo. Ele está puxando mais a ligação para ele. O elétron está mais deslocado para ele. Então tem esse dipolo elétrico aqui. Se tem dipolo elétrico, é diferente de zero. Então essa molécula é polar. Então o que a gente viu aqui? A água e o HCl são polares, enquanto o CO2 e o Cl2 são apolares. Uma outra forma, se você tem dificuldade com dipolo, entender soma vetorial, uma dica que eu dou para vocês é que quando a molécula for simétrica, ela é apolar. Se ela for simétricazinha, ó, olha o CO2, ela é simétrica, o que tem pra lá tem pra cá. Se você virar o CO2, vai ser a mesma coisa. Mesma coisa o Cl2. Ela é igualzinha. Se você virar ela, ela vai continuar a mesma molécula. Então, quando a molécula é simétrica, ela é apolar. Agora, se a molécula for assimétrica, como é o caso da água e o caso do HCl, ela vai ser polar. Ó, se você virar, vai mudar. Se você virar o HCl, você vai mudar. A água, se você virar assim, já vai ficar diferente. Então, elas são assimétricas. Então, lembrem, molécula assimétrica é polar. Molécula simétrica é apolar. Ok?